Excelentíssimo Senhor, doutor, juiz-presidente deste egrégio Tribunal do Júri, é com grande satisfação que cumprimento Vossa Excelência na pessoa da defesa e de pronto digo que é uma enorme honra participar desta sessão com o Senhor. Caros membros da defesa, hoje o nosso papel é tão somente dar olhos à justiça. Hoje, aquela frase, muitas vezes imoral, de defender o indefensável não cabe, pois hoje, com tudo o que temos, defendemos a justiça, defendemos o direito. Caros colegas, membros do Ministério Público, confesso que eu tinha um discurso pronto para saudar Vossas Excelências, mas depois de tudo que escutei nesta plenária, quedei inerte, incrédulo. Mas hoje, mesmo que figuremos em posições antagônicas nesse processo, quero dizer que nutro por Vossas Excelências um grande respeito. Cordial bom dia da defesa aos senhores. Caro senhor Luiz Henrique, o nosso réu no dia de hoje, eu lhe prometo que a defesa fará tudo que estiver ao seu alcance para que hoje a justiça seja feita. E não há outra justiça senão a sua liberdade, pois o Senhor nada fez que merecesse estar hoje sentado no pior banco do mundo. Senhor Luiz, hoje o Senhor sairá um homem livre deste tribunal. Cordial bom dia da defesa ao Senhor. Mas agora dirijo-me aos personagens mais importantes que temos no dia de hoje. Vossas Excelências, membros do Conselho de Sentença, representantes togados da sociedade manauara, retirados do seio de nossa querida Manaus, para que hoje pudessem julgar um de seus pais. Excelências, só os senhores possuem o que chamamos de soberania dos vereditos, conferida pela nossa Carta Magna. Isso quer dizer que o martelo da justiça hoje está em vossas mãos, e os senhores o baterão de acordo com a vossa consciência. Mas não uma consciência pessoal, uma consciência social, uma consciência que leva em consideração toda uma sociedade, toda uma população. E o sábio dizia, Excelências, que aquele que escuta a voz de sua consciência, com clareza consegue escutar a voz da justiça. Excelências, não peço nada mais do que isso. Façam justiça. Hoje, este homem merece o sim de vocês para a absolvição. Passo agora aos fatos, mas antes de adentrar no que aconteceu naquela fatídica madrugada de 6 de novembro de 2009, quero fazer uma coisa que o Ministério Público não teve a audácia de fazer na plenária, pois sabia que se o fizesse, toda esta fábula existente apenas no fantástico mundo do Ministério Público cairia por terra. Consistente apenas em apresentar o réu. Era muito simples, mas eles não o fizeram. Uma das outras promotoras falou aqui que ele tinha 20 anos na época dos fatos. Eu não sei se estávamos lendo o mesmo processo. O réu era um rapaz de 18 anos que morava com sua tia e teve uma infância difícil. Sabe-se lá que percalços da vida o levaram a fazer o uso de substâncias ilícitas. Ele era um rapaz de 18 anos que trabalhava como entregador, ganhava R$150 por semana. E tinha em Jamerson, não um primo, mas um irmão. Moravam na mesma casa, sob o mesmo teto. E o que levou, qual foram os acontecimentos para que nós chegássemos na madrugada, mais precisamente às 5h30 da manhã, do dia 6 de novembro de 2009? Passo a contar. Excelências, todos se encontravam em um bar
Barra Laranjinha. E ali, todos faziam uso de bebida alcoólica. Todos faziam uso de pó de cocaína. Todos faziam uso de loló. Cabe lembrar também, antes de entrarmos verdadeiramente nos fatos, que todos os participantes, todas as figuras desse processo foram uníssonos ao dizer que o réu era, dos que estavam ali, o mais franzino, o mais fraco, o menor. E nós temos 6 personagens na história de hoje. Nós temos o réu, o senhor Luís. Nós temos o seu irmão, e assim vou me dirigir ao mesmo, o senhor Jameson. Nós temos os irmãos gêmeos, que estavam no outro polo da discussão, o senhor Diego e o senhor Dijan. Nós temos o amigo do réu que estava com eles no bar também, o senhor René. E posteriormente, nós temos Jonatas, a vítima. Mas o que aconteceu? Todos encontravam-se ali, no bar Laranjinha, bebendo. E dentro do carro do irmão do réu, o senhor Luís, um Fiat Maré, de propriedade de Jamerson, eles faziam uso de pó de cocaína e de loló, todos. Eis que o bar fecha. E nas imediações do bar, nós temos uma praça. Então todos vão para essa praça. E lá eles ficam, bebendo, dando continuidade ao que estavam a fazer naquela noite. Em determinado momento da conversa, eles começam a falar de uma briga que acontecera nas imediações do bar onde eles estavam. E o Jamerson, rapaz, como já fora dito, de complexão grande, robusto, já tomado pelo efeito da droga, fala: se fosse comigo, a história seria diferente. E nesse momento, sem pensar nas consequências de sua fala, os irmãos começam a caçoar do mesmo. Bota pra cima! Bota pra cima! Jamerson, tomado pelo efeito das drogas, sai em disparada atrás dos irmãos. Eis que, paz, minhas excelências, pois não fora dito anteriormente, um dos irmãos pega uma cadeira de ferro e atira na direção de Jamerson. Por providência divina, essa cadeira não chega nem a encostar em Jamerson. Eis que surge o personagem crucial dessa história, a vítima, Jonatas. Esse pega a cadeira e sai em disparada, correndo atrás de Jamerson. Quando esse que aqui está sentado, o mais franzino deles, olha para o chão, a única coisa que encontra é um gargalo de garrafa. E ele pega esse gargalo de garrafa. Jamerson está para ser atacado com uma cadeira de ferro. Cadeirada essa que iria pegar em sua cabeça. E o único meio de defesa de seu irmão que Luís encontra é essa gargalada. Uma gargalada, excelências, que pega na perna. Agora eu fico me perguntando, pois uma pessoa que tem a intenção de matar e que vai para cima da vítima querendo matá-la com um gargalo de garrafa, não dá uma gargalada na perna. Ah, mas ele assumiu o risco. Excelências, na época dos fatos, o réu cursava o equivalente na educação de jovens e adultos, EJA, a primeira e segunda série do fundamental. Não é plausível que os senhores acreditem que o mesmo sabia que ali na perna passava a artéria femoral. Excelências, não houve nenhuma intenção, em nenhum momento, desse que aqui senta, de ceifar a vida de uma pessoa. Ele queria tão somente
defender aquele que ele tinha como irmão. No curso processual, nós temos provada e comprovada a índole do senhor Luiz. Esse, que na época dos fatos trabalhava como entregador, já não mais trabalhava na distribuidora da época dos fatos. E recebeu uma proposta de emprego em Anamã, no interior do Amazonas. E ele aceitou essa proposta de emprego, sabendo que em nossa capital as coisas estão muito difíceis. Nós vivemos tempos de crise econômica e ele não tinha muitas oportunidades. Então a primeira oportunidade que ele recebeu, ele aceitou. Mas os senhores podem estar pensando: poxa, mas ele aceitou e abandonou o processo, fugiu, foi embora. Não, excelências. Por meio da defesa, ele enviou um comunicado ao juízo de que ele estaria aceitando esse emprego porque era o único meio de subsistência que ele ia ter para gerir uma família, pois ele estava com uma mulher e essa mulher estava grávida de 2 meses. Ele volta ao juízo e em nenhum momento é um obstáculo para a instrução processual. Voltando um pouco mais para perto da época dos fatos, 6 dias após a sua prisão, a defesa pede à justiça a liberdade provisória deste homem. E no deferimento, abre aspas, não oferece nenhum perigo à ordem pública, tampouco à instrução processual. Ora, excelências, é este o facínora, o homicida, o baderneiro, o brigão, que o Ministério Público, que deveria ser fiscal da lei, que deveria zelar pela nossa sociedade, quer que os senhores acreditem? Excelências, respondam internamente: os senhores têm irmãos ou irmãs? Se sua irmã ou seu irmão estivesse em perigo, o senhor ou a senhora cruzaria o braço ou defenderia o mesmo? Tentaria defender a vida do seu irmão ou deixaria lá, prestes a tomar uma cadeirada de ferro na cabeça? A resposta é uma só. É óbvio que os senhores iriam defender os seus irmãos. É óbvio que este homem iria defender aquele. Sangue do seu sangue, carne da sua carne, que foi criado com o mesmo, morava sob o mesmo teto. Chega a ser irracional pensar que este homem não poderia defender seu irmão. Chega a ser desumano. Isso está faltando muito em nossa sociedade, humanidade. E esse homem foi homem o suficiente para zelar pelo bem da família dele. E ele não sabia que ele tinha ferido letalmente a vítima. Tanto é que no depoimento de um dos policiais da guarnição que recolheu o senhor Luiz e o levou à delegacia naquele dia, o policial fala: a abordagem foi tranquila. Eles não esboçaram nenhuma reação, ninguém estava preocupado, ele não sabia que tinha matado uma pessoa, porque não era a intenção dele. E se ele soubesse, talvez se ele soubesse que aquela gargalada seria fatal, a direção da gargalada seria até outra, mas isso não saberemos, pois não poderíamos notar do tempo. Mas uma coisa é certa: esse homem, que hoje está sentado no pior banco do mundo, não teve a intenção de matar um de seus pais, apenas de defender a sua família. Excelências, eu agradeço a atenção de todos, reitero meus cumprimentos, reitero meu cordial bom dia e conclamo a plenária a doutora defensora, minha colega e amiga Gabriele Alves.